Então, boa noite oficialmente, sejam todos bem-vindos. A gente vai seguir, então, nesse último episódio aqui, depois eu vou jogar uma enquete lá. Então, vamos lá, a gente está finalizando aí essa jornada, né, aqui é a Jornada do Cavaleiro. Ele passou por 3 castelos a partir do problema dele, né, que foi ficar preso naquela armadura. Nesse caso, o Castelo do Silêncio, que é voltado para si mesmo, né, para o permanecer ali em silêncio. O Castelo do Conhecimento, e agora ele entra no Castelo da Vontade e da Ousadia, tá? Que, a princípio, é, não é mais simples, né, mas a entrada ela é mais complicada, mas o episódio é mais rápido, tá? Então, a ideia aqui dessa temática aqui geral, né, desse capítulo, está ligado ao confronto, como diz o texto aqui, né, vontade e ousadia. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem ousadia, né? Às vezes até tem a ousadia, mas não tem tanta vontade assim, né? Ele segue aí, ele começa, né? Não sei se todo mundo leu, como eu já disse, né? Leu o livro, mas nesse castelo em particular, ele tem problema com a entrada porque ele encontra um dragão. E, obviamente, um cavaleiro é especialista em dragão, né? Um cavaleiro, ele sabe ajeitar bem, entender bem a dinâmica do dragão, porque ele, ele é acostumado a lutar com esse dragão, né? E o detalhe desse dragão, que está à porta desse castelo, que o que se apresenta nesse capítulo é justamente o contrário da vontade e da ousadia, que o dragão se apresenta como o dragão do medo e da dúvida, né? Então, às vezes, as pessoas têm vontade, mas têm medo, têm ousadia, mas têm dúvida. Então, essa é a dinâmica muito, muito interessante aí desse capítulo, tá? Ele, ele diante da porta ali, né, olhando para o texto aqui, o cavaleiro teve que admitir que era um dragão assim que tinha o nome certo, porque ele era bem imponente, colocava muito, muito medo mesmo. E a temática aqui apresentada pelos personagens, né, é que ele precisa enfrentar o seu medo e a sua dúvida. Aqui não é uma dúvida, digamos assim, sobre coisas, vamos chamar assim, de gerais da vida, né? Se, se você está votando no candidato certo, ou se você está na religião certa, ou se você crê do jeito certo, mas é uma dúvida sobre si mesmo, tá? Eu entendo que a dúvida ela cabe, né, em qualquer espaço, em qualquer lugar. A dúvida não é tão nossa inimiga assim quanto parece. Mas o fato é que quando nós duvidamos de nós mesmos, aí a gente não consegue realmente seguir, né? E essa é uma demanda comum a muitos de nós, né? Muitas pessoas, né? Que a gente vai passar pela insegurança, né? Falta de autoconfiança, enfim, o próprio medo, né? E por aí vai, né? E uma coisa é apresentada ao cavaleiro, que eu achei bem legal, né? Que é os personagens ali, o pássaro e o esquilo, né? Se eu não me engano, que diz a ele que como você pode viver consigo mesmo se não tem vontade e ousadia para testar o seu autoconhecimento? Então, a ideia aqui vai caminhar por isso, né?
essa é uma premissa, a sua jornada, a jornada do cavaleiro e a nossa jornada, é uma jornada que nunca termina, de certa forma, né? É uma jornada para a vida, ela vai ficando mais difícil, mais leve, mais pesada, mais cansativa, dependendo de como você passa a ter essa coragem e essa ousadia para lidar com aquilo que você passou a conhecer sobre você mesmo. Conhecer sobre você mesmo é um grande desafio, que a gente já tem o problema aí, né? Então, a ideia é que eu vou basear tudo isso aqui numa teoria psicanalítica também, né, que hoje até eu vou fazer isso mais até do que o normal, mas a ideia aqui é que essa experiência ela não para no conhecimento, ela se estende na experiência do ser, do estar se tornando, né, do estar sendo, por assim dizer, né? Que à medida que você vai convivendo com as suas experiências, você vai, então, se tornando e se percebendo e caminhando, né? E a ideia apresentada aqui é, depois de voltar-se a si próprio, né? Depois, lá no primeiro castelo, o cavaleiro se volta a si mesmo, que é o objetivo do silêncio e da solidão, né? Você voltar, parar, né? Escutar. Depois, no castelo do conhecimento, ele compreende, né? Ele vai percebendo algumas coisas sobre ele mesmo, sobre a sua experiência de vida, e aqui, definitivamente, então, ele precisa lidar com essa versão, que a gente pode chamar de versão genérica dele, né? Que o meu teórico aqui vai chamar de falso self, né? Que é uma versão não mentirosa, não, não errada, mas é uma versão não autêntica, ou pelo menos não espontânea de si mesmo, né? Então, para seguir adiante, você tem que lidar com essa questão da dúvida e do medo para passar a existir de fato, né? De fato e de verdade, né? Ele tem aqui, inclusive, um tema muito curioso, né? Que é o que ele chama de vértice da verdade. Então, é essa ideia de você sair, entrar no seu silêncio, do seu silêncio você vai para o seu autoconhecimento, e do seu autoconhecimento você vai passar, digamos assim, para uma prática de desenvolver o que você ouviu, o que você conheceu. A ideia vai ser essa, né? A virada aqui, né? Eu estou com duas telas aqui, só para esclarecer, que é bastante coisa, então eu vou pontuando aqui alguma coisa, tá? Mas a virada aí na vida, né, na vida do cavaleiro e, consequentemente, na vida de quem quer trilhar essa jornada, ela objetivamente passa por isso. Eu primeiro preciso sentir, preciso ouvir, né, de forma quase sensitiva a minha própria história, eu preciso me conhecer dentro dessa própria história, para então escolher viver sem a armadura. Essa vida sem armadura é o que ele está tentando aqui. Embora ele já estivesse quase que sem grande parte da armadura aqui no livro, a maioria já saiu, mas a armadura ainda ocupa um espaço mental nele, ele ainda se sente parte daquela pessoa que ele carrega, tá? Outra coisa bacana aqui, importante, né? Que ele vai trabalhar com essa ideia do dragão e da dúvida é a questão da ilusão, né? Ele precisa acreditar, não só acreditar no sentido de é difícil você achar um sinônimo para acreditar, né? Mas ele precisa se convencer que aquele dragão é grande porque ele o enxerga assim, tá? Ele o enxerga assim. Então,
se você acha que o medo é tão grande quanto você acha que ele é, você terá muito medo. E quase todos nós já passamos por alguma experiência onde nós tivemos um medo absurdo de alguma coisa que, quando nós confrontamos de fato, não valeu nem muito a pena, né? Todo aquele medo, né? Então, é mais ou menos esse caminho aí, tá? Então, nosso desafio aqui é escolher viver sem essa armadura, né? E a pergunta que nós podemos começar fazendo é, né? Por que tantas pessoas entendem bem a sua história, reconhecem os seus padrões, percebem que repete os seus padrões, sabem de onde vêm as suas dores, mas ainda assim não conseguem mudar em relação a tudo aquilo, né? Por quê? Qual é a dificuldade? Porque você, veja só, saber que seu pai foi assim, que a sua mãe foi daquele jeito, que você teve um trauma na infância, entender isso e entender que parte do seu comportamento, da sua forma de pensar, do seu self-adaptativo, né, está ligado a essa história, mas mudar isso é muito difícil. Eu tenho bastante conhecidos e lido com muitas pessoas, e a gente sabe como é difícil assumir uma postura de mudança, tá? Porque, muito provavelmente, né, o grande desafio aí é porque nos falta ousadia de desistir da forma antiga e existir da forma verdadeira. De uma forma muito simples, é como se você fosse uma pessoa que vivesse, por exemplo, para agradar os seus pais. Você foi ensinado assim, você tem essa preocupação, e a sua vida é organizada a partir de agradar os pais. Isso vai se estender a outras pessoas. Um dia você percebe que aquilo não te deixa satisfeito, não te deixa feliz, né? Não te deixa contente consigo mesmo. Então, você entende o processo, você vai a uma análise, enfim, descobre algumas questões, né? Mas aí você não consegue mudar, porque você entende que, se deixar de agradar os pais, por exemplo, ou as pessoas, então você não vai ser amado, não vai ser respeitado, e isso vai te fazer muita falta. Então, a gente precisa de uma ousadia para deixar de ser o que nós estamos sendo, mas também uma ousadia e uma coragem para existir de uma forma mais autêntica e mais verdadeira. E isso passa pelo abrir mão do que achamos que nos torna quem somos. Não são poucos os exemplos, mas, em particular, eu tenho uma história de uma pessoa muito querida que tinha um problema muito grande com relação a um dos seus pais, e, e tinha muito medo, assim, de não atender, e, por consequência, ela era oprimida a atender a demanda desse pai. E, e ela não tinha coragem de fazer isso, inclusive com gasto financeiro razoável, e se responsabilizando, inclusive, não só pelo pai, mas por irmão, por sobrinho e tudo mais, né? Mas por que você faz isso? Ah, porque... Enfim, aí os porquês são variados, né? Mas por que você não deixa de fazer isso? Porque eu tenho medo, porque eu me sinto insegura, porque eu acho que eu tenho um dever, seja lá o que for,
a gente precisa aprender. Não que você não possa ajudar alguém se você puder, tá certo? Se você jogar aí na Mega Sena da virada e ficar milionário, você pode ajudar quem você quiser, né? Como diz um amigo meu, se isso acontecer, ele não vai querer ver nenhum amigo, nenhum parente dele pobre, porque ele vai mudar para outro país e não vai ver ninguém pobre. Mas você pode ajudar, mas não no sentido de não ter opção de não fazer, tá? É mais ou menos disso aí que a gente está falando. Então, não adianta você só saber, você entender a sua história, conhecer os seus padrões, reconhecer que você repete erros, que a gente repete mesmo, saber de onde vêm essas dores, de repetir erros que você não quer repetir, mas você não consegue, sabe, quando você fala aquela chavinha, eu queria que alguma coisa virasse e isso mudasse, então, isso precisa de ousadia, e de alguma coragem, portanto, precisa diminuir o medo e precisa diminuir a dúvida. A dúvida de que eu não vou existir se eu não existir dessa forma. Não sei se eu estou me fazendo entender aí, mas a ideia é abrir mão da ideia ilusória de que eu só sou o que eu faço, ou eu só sou se eu agradar, ou eu só sou se eu sustentar. Se eu não receber a validação do lado de lá, eu não terei valor ou não serei amado. É nessa perspectiva que a gente está falando aqui, tá? E aí, no livro, traz essa ideia que é o medo da forma ilusão, não é? Um exemplo muito curioso aí, dentro do campo religioso, que a maioria de vocês, se não todos, conhecem bem, é a figura ilustrativa do diabo. Dizem originalmente que essa figura foi descrita, ou ela foi desenhada, ou ela foi imaginada num contexto de Idade Média, onde a igreja que, então, vigente ali naquela demanda, né, que, que, que monopolizava as crenças naquela época, era uma forma de criar nas pessoas um receio, um medo de, em não obedecendo aquele ser de chifre, casco de cavalo, rabo com coisa na ponta, vermelho e um tridente na mão, ele te pegaria. Então, o medo, nesse caso, gerava a ilusão de que o lugar, no caso a igreja lá, era a salvação e contribuir e etc, né? Então, o castelo da ousadia aqui, ele é um símbolo de viver a partir de um verdadeiro eu, né? Da sua própria identidade, uma identidade mais autêntica possível e com o mínimo de fingimento que você puder. É um desafio, sempre, né? A gente sabe que é um desafio, mas é essa questão. Era a luta aqui no livro do cavaleiro, tá? Que aí ele precisa chegar a uma escolha. Ele chega diante desse dragão, que é o dragão do medo e da dúvida, e diz: você não é capaz, você não vai passar aqui, eu estou pouco me lixando se você se autoconheceu, eu estou pouco preocupado se você habitou no silêncio mais extraordinário, mas aqui você é medíocre e aqui você não entra, né? Então, a partir daí, ele tem as escolhas possíveis. Ou ele volta, que é o que ele é tentado a fazer, ou ele sustenta a máscara, a versão dele mascarada, que ele está tentando se livrar. Ele falou: dá muito trabalho se livrar disso, né? Ou ele vive para agradar, né?
Ele precisa confiar naquilo que ele descobre dele mesmo. O Winnicott chama isso de gesto espontâneo. Vamos chamar assim, né? Não chega a ser um gesto de fé, mas por que não? É um gesto de fé em si mesmo, de forma espontânea, natural. Talvez a fé de uma criança, o gesto simples e espontâneo de uma criança que se joga de um muro, por exemplo, sabendo que o pai vai segurar, né? Não tem medo de cair porque está no colo da mãe, tá? Esse gesto espontâneo significa que é um gesto não ensaiado, não adaptado, e não feito para a aprovação das pessoas que você tanto quer agradar, né? É essa versão mais autêntica, né? Não estou dizendo que a gente vai ser super sincero, a gente sempre fala disso, mas às vezes há um nível em que você precisa se segurar, né? Mas assim, quando eu vou a uma festa que eu não gostaria de ir, ou sabe, você já recebeu alguém em casa que passou do horário e você gostaria que aquela pessoa fosse embora e ela não se toca para ir embora logo? E aí você fala, pô, eu preciso dormir, tá ficando tarde, essas coisas, mas você não tem coragem de dizer. Às vezes você sustenta ali, mas você sustenta conscientemente, né? De que, tudo bem, né? Fazer o quê? Eu não vou ser mal educado de mandar ele embora. Poderia, se quisesse, tá? Mas também pode tolerar mais uma hora, desde que você esteja seguro, segura e consciente disso, tá? A questão desse que o Winnicott chama de gesto espontâneo, né? De você falar autenticamente, de você ser disponível ali, despojado, natural, não adaptado demais. Adaptado aqui é um sujeito uma pessoa, né, que ela não gostaria de ser aquilo. Por exemplo, o pai tem um sonho que você seja engenheiro civil, mas você gostaria de ser artista, ou gostaria de ser professor de quinta série, ou sei lá. E aí você não consegue seguir aquilo que você deseja em função de se adaptar para atender a demanda do outro. É disso que a gente está falando. Claro que para que isso surja, no livro, a gente vai trabalhando com essa ideia de que existe sim um custo, tá? Que é você entender a sua vulnerabilidade. Tá? Por isso que é uma certa ousadia, você entender que há uma vulnerabilidade em tudo isso, né? A vulnerabilidade que quem leu o livro achou, achou tem uma cena que é curiosa, né? Que é não ter medo de cair, né? Não é muito comum, não é muito incomum eu conversar com pessoas que têm muito medo de viajar de avião, e se você já viajou de avião, você sabe, de certa forma, sim, a gente sempre tem um medinho, né? Mas eu estive num avião uma vez, estava sozinho, e, e esse avião passou por ele ia, ele ia aterrissar no estado, e estava chovendo muito naquele estado, e a gente estava acima, digamos assim, da chuva, né? E aí ele tenta, e aí dá muita turbulência, né? E o avião sacode, pula. E assim, eu sei que isso acontece, eu não voo tanto assim, né? Não faço tantos voos assim, mas é curioso. Geralmente, se eu estou sozinho, eu estou lendo um livro, né? Especialmente em um lugar assim, uma condução, assim. Mas, assim, foi muito curioso aquela experiência, porque as pessoas realmente começaram a ficar muito desesperadas, e porque estavam com medo de cair, né, de desaparecer, de morrer. Eu não posso dizer para você que eu não estava, mas eu continuei lendo meu livro.
porque eu não posso fazer nada a respeito disso, né? Então, sempre há uma hesitação, tá? No momento decisivo, a gente sempre hesita, né? Você faz todo o plano, se organiza, mas na hora que dá o sacolejo, você fala, ixi, o que eu planejei não adiantou nada, né? E aí, o que o cavaleiro teme, o que todos nós tememos, é medo, é perder o controle, né? Você tem medo porque você não quer controlar. Eu costumo, você não quer, se você tem a sensação que você está perdendo o controle, é isso que eu quero dizer. E perdendo o controle, você cai, né? Eu falo para as pessoas assim que, falei para uma mulher recentemente, que ela, que eu fui viajar para os Estados Unidos, visitar minha filha e tal, mas aí quando eu voltei teve um acidente de avião, não sei onde, aqui em São Paulo, algum lugar aqui, né? E aí ela falou que ela estava com muito medo de voltar, né? Eu falei, então, é justo, a gente tem medo mesmo, só que se você for comparar, você tem muito mais acidente, é, é, morre muito mais gente em acidente de carro do que acidente de avião. A diferença é que no acidente de carro morrem 2 pessoas, 4. No acidente de avião, se cair, morre 150, 180. Então, a gente tem a impressão que morreu mais gente, mas a dificuldade que as pessoas têm é porque você não tem controle no avião, você não está sob controle, não é você quem está pilotando, e no carro você está. Então, você tem a sensação de que porque você está segurando aquele pedal, você está segurando o volante, você está no controle, mas você não está. E medo de perder o controle é uma característica do ser humano. Nós somos muito medrosos, né? Nós queremos ter uma ilusão de controle, mesmo que o controle não exista, mas a gente quer ter a ilusão de controle. Isso para muitos segmentos e muitas formas de ver a vida, né? Então, a vulnerabilidade aqui é você aprender a abrir mão do controle. A ansiedade, que a gente fala muito, né? O nosso mundo é um mundo ansioso, ela nada mais é do que um excesso de controle. O ansioso é um controlador. Ele é um controlador. Ele, ele quer controlar um dia que não existe ainda. Ele quer controlar o amanhã. E, e é difícil isso, eu sei, a gente trabalha com isso, a gente ouve, as pessoas contam histórias das mais variadas, mas a verdade é que você está querendo controlar uma coisa que ainda não aconteceu. Então, isso faz de você uma pessoa realmente controladora por querer antecipar não só o dia de amanhã, mas o que vai acontecer, o resultado dele. E como você não tem como fazer isso, normalmente você sofre de ansiedade, porque você está tentando controlar o incontrolável. Então, a ideia aqui, né, é que você precisa perder a ilusão do controle, até numa linguagem terapêutica aqui, né? Isso acontece porque isso toca nos nossos medos mais primitivos, né? Perda da nossa identidade, abandono, não ser amado, é, não se sentir pertencente a algum lugar, a alguém, a esse medo de uma desintegração do ser, né, que é um estado de angústia, né, um estado de desespero profundo, né, como se fosse uma queda sem fim, é como se eu fosse perder quem eu sou efetivamente, né, e aí você se agarra no que você tem como certo, o cavaleiro na armadura, e você naquilo que você tem como certo, como você acha, é aquele, como diz o ditado, é melhor, o ditado diz antes só do que mal acompanhado, mas as pessoas preferem antes mal acompanhado do que sozinhos. Quer dizer, eu prefiro sofrer tendo alguém
perto de mim do que não sofrer estando sozinho. Então, a sensação de que eu estarei sozinho me traz uma profunda angústia. Isso é um medo muito primitivo do ser humano, né? Criança, quando tem medo de bicho, medo de monstro e etc., ele vai para cima da cama e cobre a cabeça com a coberta, pensando que aquilo é um escudo protetor, né? E adultos também fazem isso, né? Esse talvez seja um drama clínico da nossa geração, né? Eu sei que isso não sou eu, mas eu tenho medo de largar. E isso é uma máxima muito grande do nosso tempo, né? Um tempo que está falando muito de performance, de imagem, de aparência, de ser aquilo que se faz. Eu sei que isso não sou eu, mas eu tenho medo de largar, porque eu tenho a impressão que se eu largar, eu caio. Não sei se você já teve um sonho caindo no abismo, né? Caindo num buraco, caindo em qualquer lugar, e, e aí você acorda assustado, segurando na coberta, no colchão, às vezes até cai da cama mesmo, né? Aquela sensação horrível, né, de você estar largado, caindo. Isso é muito, isso é muito cruel, então ninguém quer ter essa sensação, né? Isso é muito angustiante, mas o processo é esse. Uma situação que te faz ter medo em dúvida de seguir adiante, de confrontar o seu problema, por mais terrível que ele possa parecer, esse medo de que você vai deixar de existir, você vai ser fulminado, né? Aqui no livro ele toma uma baforada gigante do dragão, e quando o animal, a Rebeca, lá fala para ele que aquele dragão é uma ilusão, ele fala, mas eu estou pegando fogo de verdade, né? É como se a nossa ilusão tornasse aquilo real, né? E a gente fica preso a isso. É uma cena, assim, difícil de viver, de vivenciar, né? E abrir mão de tudo isso e ousar não é uma coisa fácil, né? Eu imagino, sei disso, todo mundo já passou de alguma forma por alguma coisa assim, sabe como é difícil. Mas o processo é esse, não há muito o que fazer, não há muito para onde seguir, tá? Então, quem é de igreja sabe, né? A gente usa muito a palavra render-se, né? E a ideia de rendição é ficar à mercê de, né? Então, a ideia é entender, né? Você entender que a rendição, nesse caso aqui, né? Você abrir mão é um ato de maturidade emocional, né? E aí, esse final desse livro aqui, ele trabalha com essa ideia, né? Que é um ponto profundo aqui, que passa talvez até meio desapercebido, né? Mas a verdade é que o cavaleiro não vence pela força, ele não vence porque ele é capaz de controlar, ele não pode provar nada para ninguém, ele tem que se entregar à experiência. Ele tem que testar. Eu falo para as pessoas, eu mando todo mundo respirar, né? Que hoje em dia todo mundo, quase que todo profissional dessa área sugere a respiração, e as pessoas acham que não funciona, né? E funciona. E tem gente que não consegue, assim, é incrível, né? Respirar, não sei se é o seu caso aí, né? De parar 3 minutos, 5 minutos, e respirar mesmo, oxigenar o cérebro, né? Então, eu sempre dou a dica que eu aprendi do café. Para quem gosta de café, ou quem gosta mais do cheiro do café, né? Eu não gosto muito de nenhum dos dois,
mas eu bebo café mais misturadinho um pouco, mas bebo com leite, né? Mas eu também sugiro que você possa fazer isso com chá de camomila, erva doce, são chá com cheiros fortes, né? Você, eu sugeri isso para uma paciente minha que tinha muita dificuldade. Esse, por exemplo, eu não consigo respirar, não consigo fazer yoga, não consigo, já entrei, já não consigo. Aí eu falei para ela, pega uma xícara de chá ou de café de manhã, quando você fizer, e você cheira gostoso, assim, bem profundo, né? E lentamente você vai perceber que naqueles 10 segundos em que você faz isso, seu cérebro simplesmente se desligou. Ali não tem mais problema, é um espaço pequeno, é um espaço pequeno, 10, 20 segundos, mas naquele momento você está entregue. Naquele momento, o nosso poder olfativo ele é muito intenso para as nossas experiências, né? O olfato ele tem uma carga sobre o nosso emocional muito grande, né? Tanto para cheiro ruim como para cheiro bom. Eu, por exemplo, não sou muito chegado em bolo de laranja, porque aquele cheiro de laranja cozinhando no forno, assando no forno, né? Que eu chamo de cozinhar, mas ele está assando. Me lembra alguma coisa que eu nem sei o que é, mas eu acho desagradável. Então, bolo de laranja é uma coisa que eu não tenho, o cheiro não me deixa gostar do bolo. Porque como é poderoso isso, né? Então, a ideia aqui é se entregar, né? Abrir mão. Isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza, tá? É, muito pelo contrário, né? A jornada terapêutica se constrói num ambiente seguro, tá? O Winnicott trabalha uma ideia de você confiar num ambiente. Então, se você viveu num ambiente, você cresceu num ambiente que você não confiou, ou porque ele não ligava para você. Quando eu falo ambiente, eu estou falando ambiente mesmo, tá? Vamos pensar em ambiente familiar, tá bom? Para esse teórico, o Winnicott, o primeiro ambiente de uma criança é a mãe, tá? A mãe, ela é o ambiente. Então, vamos supor que a mãe não acidentalmente deixe a criança cair. Já aconteceu, já sei de história assim, né? Deixa a criança cair e isso traga a ela uma insegurança toda vez que ela for pegar o bebê e ela prefere, então, não segurar aquele bebê no colo porque ela acha que vai cair. Esse bebê, muito provavelmente, não vai ter uma segurança, uma confiança nesse ambiente. Então, se você foi criado num ambiente muito exigente, muito rigoroso, muito religioso, muito, enfim, opressor de alguma forma, o ambiente que você internaliza, ele é um ambiente destrutivo, ele é um ambiente falho. Então, o que a gente propõe quando se vem fazer um processo, uma jornada terapêutica, é você ter uma experiência de reconstruir um ambiente seguro. No setting mesmo, você e seu terapeuta, ou a pessoa com quem você usa, é uma coisa que vale a pena experimentar, né? E a gente sempre, eu que gosto, tenho trabalhado bastante com a teoria de Winnicott, eu sempre digo, aliás, eu puxei meu nome no Google lá, só para curiosidade, né? E aí o próprio Google já atribuiu, olha que loucura, o próprio Google já atribuiu a mim que eu sou um winnicottiano. Mas qual é a proposta? A proposta é dar a você um ambiente seguro, que, de certa forma, se contraste com aquele ambiente inseguro no qual você viveu, a fim de que você, então, internalize um ambiente mais seguro
e você possa amadurecer emocionalmente, tá? A ideia é que só consegue se entregar de fato quem já não precisa mais se defender o tempo todo. Quando alguém fica reforçando demais alguma coisa, se defendendo demais, né? Essa insegurança de tentar reforçar é uma defesa de alguma coisa, né? Então, assim, a defesa, ela traz muito essa ideia de que você precisa o tempo todo ser a performance que você representa. Então, ser sempre o filho dedicado, ser sempre a mãe austera, ser sempre o pai trabalhador, né? Que não pode descansar, enfim. O processo dessa jornada é você se ver além disso, ou apesar disso, e se constituir aí. Tudo bem? Estão me acompanhando? Alguma dúvida? Tudo bem. Pois é isso. Pode falar, Mike. Essa coisa do cheiro e do agradar. Cara, como eu conectei isso? Como fez sentido na minha vida? Assim, e muito, muito em cima, assim, sabe? Quando eu tinha 12 anos, minha mãe estava fazendo aniversário e meu pai deixou um dinheiro para eu comprar um perfume para ela, comprar um presente. Uhum. Ó, meu pai acordou, ó, toma esse dinheiro, eram R$ 30 na época, isso em 97. Ó, toma esse dinheiro, compra um presente para sua mãe. Fui para a escola e, com a ajuda de uma amiga, ela falou, vamos comprar um presente. E compramos um perfume chamado Floratin Blue. Floratin Blue. Aí, eu cheguei em casa todo pimpão para agradar minha mãe, para falar, mãe, um presente. Cara, minha mãe me deu um esculacho. Esculachou eu, meu pai, que tinha tanta coisa mais importante para ela ter, para ela receber, e a gente tinha dado um perfume inútil para ela. Cara, ela ficou uma arara com isso. Que coisa. Cara, e engraçado, né? Passou. E minha mãe é a pessoa que eu não presenteio mais. Para ela receber presentes é um infortúnio. Ela, ela, ela se magoa, ela não gosta, é um infortúnio para ela e para os outros. Eu não dou mais presentes para minha mãe. Prefiro levar para almoçar, fazer qualquer coisa. Cara, uma vez na Alguma rua, coisa útil você dá para ela, né? na visão dela, né? A visão dela é. Aí, Isaías, eu andando na rua, cara, isso tem, sei lá, uns 2 anos. Passou uma pessoa, eu não sei, passou uma pessoa, eu passei no ambiente e o cheiro daquele perfume, cara, me veio a memória na hora. Da minha mãe, do perfume do cenário. Cara, e eu não sabia de onde veio, mas alguém em um ambiente passou e perfume me remeteu a isso. Foi muito em cima. Você me fez lembrar uma situação, eu falo que, eu acho que minha mãe não fez isso por mal, né? Mas minha mãe me fez acreditar que só eu tinha mau hálito no mundo inteiro. Pelo menos foi assim que eu entendi, né? Minha mãe contava uma história lá enfim, que eu tive um problema na primeira dentição e que o médico falou que talvez a minha segunda dentição ela tivesse problema, né? E aí ele... Luiz, eu vou desativar aqui, depois se você quiser falar, você manda, tá? E aquilo me incomodava muito, assim, me incomodou de muitas formas e maneiras aqui que ao ponto, por exemplo, de eu estar namorando com a Eleni, um dia que ela fala isso muito naturalmente, né? Ah, você está com mau hálito, né? Para ela sempre foi, mas a primeira vez que ela falou isso para mim, eu quase terminei o namoro com ela. Mas o fato foi que a minha mãe nunca foi muito de dar presente de aniversário, mas eu falo que hoje você conhece o Listerine. Então, eu falo que existia o bisavô do Listerine, que era um enxaguante bucal que se chamava Napion, que era um vidro marrom, e, e era um cheiro assim, muito característico. E ela botou aquilo em cima da mesa e falou, feliz aniversário, ou parabéns, eu acho, sei lá o que ela falou.
Mano, até um tempo atrás, aí tinha esse anapião numas farmácias, aí eu tinha vontade de pular o balcão e tocar fogo e tudo aqueles negócios. E o cheiro daquilo não sai da minha mente. Assim, obviamente que hoje eu já não lembro com tanta facilidade, mas é um cheiro que, se eu sentir remotamente, e veja que isso traz toda uma lembrança, né? E é complicado, porque o olfato ele realmente ativa. Então, você imagine você ter um cheiro na mente registrado que te conduza a um trauma, é um negócio assim quase desumano, né? Mas o olfato ele é muito poderoso, né? O olfato ele é muito poderoso. Tem uma série muito bacana na Netflix, as 3 temporadas são sensacionais, mas a primeira temporada é uma coisa assim absurda, que se chama The Sinner, que é o pecado, né? Assim, a primeira temporada, a moça ela é ativada por uma memória auditiva. E aí, então, ela comete uma atitude lá, e se você assistir, você vai ver, eu não vou te falar, mas você veja que como os nossos sentidos estão nesse processo, né? Quando você vê um filme, o cara fala assim, né? Eu estou sentindo o cheiro do medo, né? Literalmente, porque o medo, ele exala um cheiro mesmo, né? Que os animais sabem ver ou sentir com facilidade, inclusive na gente. Então, isso é muito sério, muito profundo, e uma coisa que precisa ser ressignificada, assim, né? Tranquilo? Qualquer coisa é só seguir aí, tá? Se não quiser falar no áudio, pode mandar no chat, tá? Aí, o capítulo, ele meio que vence ele meio que vence esse medo, né? O cavaleiro, ele entende que ele não é mais aquela pessoa que ele era anteriormente, e ele vai na direção daquele dragão com algum medo, que, aliás, eu sempre falo para as pessoas, né, que o que é uma pessoa corajosa? A gente fala assim, esse é o medroso. Minha mãe sempre repetia quando eu era moleque, mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Ela sempre falava isso. Talvez é por isso que eu fiquei meio, quando eu era moleque, era meio, até hoje eu sou meio mole para algumas coisas assim, né? Não gosto de folgar com ninguém na rua. Mas o que é uma pessoa corajosa? Ou qual é a cara? Um corajoso não tem medo? Sim, ele tem medo. Só que a gente diz que ele vai com medo mesmo. Porque o corajoso não é alguém que não tem medo, é alguém que precisa ir apesar do medo. Isso configura a coragem. É o que acontece aqui com o cavaleiro. Ele se convence de que ele não tem outra alternativa, ele não quer regressar, ele não pode, ele já chegou até ali, então ele vai. E aí, à medida que ele vai, o dragão vai diminuindo, e vai ficando pequeno, e vai ficando pequeno, né? E aí ele diz até, o texto diz assim, né? O cavaleiro continua a se aproximar do dragão, que se torna cada vez menor, até que finalmente não era maior que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes. E o texto diz assim: mas estas sementes são sementes de dúvida, né? Porque por mais que seja uma semente, é semente de dúvida, e ela sendo plantada,
ela te afetando, certamente a dúvida vai seguir, né? E isso é muito legal, porque aí ele segue um passo adiante, e, e aí ele vai para ele continua aquela jornada, né? Que é a parte final, depois dos castelos, o que ele chama aqui de vértice da verdade, né? Vértice é o encontro, é o lugar onde as coisas se convergem, né? Onde tudo acontece, tem essa ideia mais ou menos, né? O encontro dos eus que estão em conflitos, né? O que está tentando vencer o conflito e o que está superando aquele conflito, né? E aí ele está segurando numa pedra, numa rocha e tal, e ele precisa largar. E eu leio esse livro e eu penso, se eu tivesse um dinheiro, assim, muito dinheiro, né? Eu mandaria alguém roteirizar esse livro para eu transformar num filme, e aí, à medida que eu vou lendo, eu vou imaginando uma cena de forma visual, né? E, e a ideia desse vértice da verdade é você experimentar uma integração plena. É, eu, a ideia de integração aqui é se tornar inteiro, completo, né? E isso acontece ao longo de toda a nossa jornada, desde o nascimento, né? Isso depende, de acordo com Donald Winnicott, é um processo onde a família, a mãe, o pai, eles vão colaborando para essa integração. Quando alguma coisa não funciona bem ali, o sujeito fica não integrado, tá? Não integrado, eu já dei esse exemplo aqui para vocês, é o quebra-cabeça, que é essa imagem, mas as peças estão todas aqui dentro, eu não parei para montar, né? Só isso como exemplo da minha sobrinha neta. As peças estão todas aqui, mas ele não está integrado. Para que ele seja integrado, ele depende de uma experiência de alguém, de vivenciar uma experiência de um outro. Um outro precisa ir, a partir dessas experiências, integrando este ser até que ele se torne. Então, aqui, no vértice da verdade, à medida que ele precisa soltar dessa pedra, ele vai experimentar isso, ele solta tudo. Tem uma frase aqui que talvez não dê tempo de eu, de eu falar sobre ela, né, que é uma frase que me gerou assim, alguma curiosidade, eu me debrucei um pouco sobre ela, e se eu não falando aqui, depois eu encerro essa gravação, aí eu vou abrir uma outra e vou falar dela e deixar lá no YouTube, caso você queira, né, que tem uma inscrição nessa pedra que diz: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. É uma expressão filosófica aqui, né? E que o cavaleiro precisa elaborar sobre isso, ele precisa entender o que isso significa, e é isso que vai dar a ele a segurança, né? Ou a confiança de soltar ou não aquela pedra, né? E, na sequência, o esquilo, né, o esquilo e a pomba, eu acho que é a Rebeca, se sentiram tentados, a mostrar simpatia e ajudar o cavaleiro. Eu estava tentando explicar para minha esposa esses dias que dó não é empatia, ter pena de alguém não é empatia, e aqui ele fala assim, né? Rebeca e o esquilo se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo, se detiveram, sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. Isso é bem interessante, bem curioso.
como se você começar a ter simpatia demais, dó demais, o que é diferente de empatia, tá? Agora eu falo de empatia para vocês aí. É uma coisa que eu estou reestudando também. O ser humano fica fraco, ou se aproveita, né? Fica o famoso passivo-agressivo, né? E aí ele refletiu, né, nesses dizeres que estavam na pedra, e o resultado é que, em algum momento, ele solta, ele precisa soltar. Porque você ficar agarrado a um estigma, a uma ideia, a uma forma de ver as coisas, ao longo da vida deve ser bem cansativo, né? E você provar sempre que isso é realidade, que isso é verdade, isso é bem cansativo. Eu, como sempre fui, né, desde muito novo, alguém que não temia muito as dúvidas, então isso me ajudou muito, assim, a ser mais elástico em algumas coisas. Obviamente me trouxe alguns problemas também, mas mais problema social pelos campos que eu migrei, né? Eu migrei em campos da verdade, né? A verdade absoluta, a educação, ela é um campo da verdade absoluta, né? E está a draga que está, né? A própria religião é um campo da verdade absoluta, onde é inaceitável que você questione determinada coisa. Então, hoje eu questiono com bons argumentos, né? O que eu quero questionar e para quem eu quero questionar, mas já tive muita dificuldade com isso. Eu lembro da minha primeira experiência, que, que eu quis, coisa à toa, na minha opinião, tá? Mas que eu quis provar, que eu quis dar um estudo de Tiago. Eu tinha lido um livro e eu queria convencer as pessoas que estavam no meu grupo lá da mocidade naquela época que não existe tentação e provação, e que essa ideia de que o diabo tenta e Deus prova não é exatamente assim. E eu não consegui fazer aquilo. Os meus pares, que eram mais velhos do que eu, e estavam acostumados com aquela crença, com essa crença que a gente tem, normal, né? Eles me convenceram de que eu estava errado. Eu fiquei irritado porque eu não conseguia argumentar com eles. Mas depois, só de raiva, eu estudei Tiago mais umas 2 vezes, depois eu dei aula de novo e hoje eu faço isso com muita facilidade, se precisar, para mostrar para você que, na verdade, é tudo, a palavra, não sou eu quem falo, tá? A palavra está lá, é a mesma palavra, né? A palavra, no grego, ela significa tentação, provação e teste. É isso que ela significa. O que aconteceu foi que usaram aquela palavra para o diabo como tentação e para Deus como provação, como se uma fosse diferente da outra, mas tudo é um teste. Mas, assim, não é uma coisa. Talvez isso seja estranho a você. De novo, não sou eu, é só você dar um Google hoje em dia, né, e estudar, você vai ver que vai aparecer lá. Não posso fazer nada, não sou eu, né? Mas essa ideia da gente abrir mão, de você soltar, porque você ficar escravo a uma ideia só porque disseram que é assim, inclusive sobre você mesmo. Ah, você é tímida assim mesmo, você é bagunceira, você é danada, você é isso, esse menino é não sei o quê. E aí você acredita nisso e passa a vida acreditando nisso, isso é muito sofrido e muito difícil de carregar a vida toda. Então, chega uma hora que você tem que, literalmente, dizer, dane-se, eu não vou mais me segurar nisso, eu vou soltar. E aí, o símbolo desse negócio é que ele cai, no livro ele cai literalmente, né? Só que
a ideia aqui é que, de repente, ele começa a cair para cima. O símbolo envolvido nesse processo, à luz da psicanálise, especialmente a winnicottiana, é que quando o falso self cai, o verdadeiro emerge, né? O verdadeiro self não destrói, ele não é destruído, ele se sustenta. Então, quando dizem a você, você nunca será capaz de tal coisa, querendo convencer você, né? E você, então, abre mão e fala, eu vou tentar assim mesmo. E aí você consegue, você algo em você é elevado, mesmo que você não seja reconhecido ou reconhecida sobre isso, tá bom? Então, quando o cavaleiro solta aquilo, aí ele não cai, ele se eleva, como eu disse, né? Ele não precisa mais ser herói, ser perfeito, ser reconhecido, né? Não precisa mais ser convidado para jantar no Palácio do Rei, ele simplesmente está existindo. O Winnicott diz que o auge, o topo da saúde emocional é sentir que a vida é real e vale a pena ser vivida realmente, e não ilusoriamente. Não é aquilo que eu faço que me define, mas é quem eu literalmente sou. Eu sou para os meus pares, né? Cada um vai enxergar ali, mas é essa a ideia básica, tá? Tudo bem, eu vou caminhar aqui para fechar com vocês, mas se você tiver aí alguma pergunta, até que fuja ou que volta, né, sobre alguma temática, até porque começou a chover forte aqui, eu tenho medo da internet oscilar, tá bom? A ideia do livro todo é que o cavaleiro começou tentando tirar a armadura, mas terminou descobrindo que não precisava mais da armadura. Tá? Para o Winnicott, amadurecer não é se tornar alguém melhor, é só ter coragem de ser quem você é. Isso é muito legal, assim, pelo menos eu acho. Obviamente que eu também tenho meus momentos de dissimulação, mas o jeito que eu dei aula no seminário, o jeito que eu pastorei uma igreja, o jeito que eu lido com os meus pacientes em análise, o jeito que eu convivo com os meus filhos, o jeito que eu lido com a minha esposa, ele é o mais é o mais autêntico que eu posso. Às vezes a gente vai dar uma dissimuladinha, né? Às vezes hoje mesmo eu tive que correr para lá e para cá para pegar um, levar outro, e às vezes você não quer, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas essa ideia de você entender que essas coisas não te mudam, não te moldam. Você não está fazendo isso porque você precisa representar alguma coisa para alguém. E essa ideia de representação é um negócio tão sério, tão difícil, né? E o cavaleiro, então, amadurece a esse ponto. Ele entende que aquela armadura não o define. Tá? O silêncio o fez sentir, o conhecimento fez com que ele se enxergasse, e a ousadia, a coragem de assumir isso, de viver de acordo com o que ele aprendeu, o fez viver autenticamente, né? Só quando ele para de tentar controlar todas as coisas é que ele realmente se torna livre. E isso é uma coisa tão profunda, eu acho, né? Muita gente sofreu muito na pandemia, mas eu atendi uma pessoa em particular, ela era matriarca de uma família, uma senhora, e ela teve muito problema, né, com germe, essas coisas, né? E eu falei para ela que
parte daquele problema grande que ela tinha era o controle, né? A tendência que ela tinha de controlar todas as coisas. Inclusive, ela tinha medo de voar. Tá? A transformação acontece quando você decide quem você é e não a pessoa que você precisa ser. A mudança que você busca acontece quando você aceita, descobre e assume quem você é, e não a pessoa que você precisa ser. O que você precisa ser é a sua adaptação. Você pode fazer o que você faz, sendo quem você é. É o que eu faço. Uns vão gostar, outros não. É o que eu tento fazer, né? Uns vão gostar, outros não, e tudo bem. Faz parte da história, faz parte do processo. Tá bom? Acho que vale a pena aqui, né, para efeito, a maioria de vocês talvez acostumado aí com essa ideia de aplicação, né? Vale uma pergunta aí para a vida, né? Comparando a armadura do cavaleiro com alguma coisa sua, né? Onde na sua vida você ainda está segurando a sua armadura, vestindo a sua armadura, mesmo sabendo que ela já não é mais necessária. Onde ou que aspecto da sua vida você ainda se veste, você ainda mantém a armadura, mesmo sabendo que ela não representa mais quem você é, ela não é mais necessária para você, mas porque a gente teme, né, essa ideia de abrir mão de verdade e de fato, tá bom? Esse processo todo tem a ver com aquilo que nós chamamos aqui de ser versus fazer, né? A armadura, de certa forma, ela vive para fazer, é aquilo que nós somos obrigados a fazer, né? A jornada, ela tem a ver com reconstruir, né, esse fazer de forma compulsiva. Então, às vezes a gente faz muito compulsivamente alguma coisa achando que aquilo vai resolver. Esse momento que é chamado aqui de vértice é o momento de recuperar o ser, de você buscar uma identidade mais autêntica de si mesmo, tá? No caso do cavaleiro, no fim, ele não se tornou um cavaleiro melhor. E nem pior. Talvez pior porque aquilo não era mais importante para ele. Mas ele deixou de precisar ser um cavaleiro para existir. Isso é muito significativo. Tem um filme que eu tentei fazer um videozinho aí lá no YouTube, que é uma coisa, é um projeto que eu estou tentando fazer aí eu vou mandar de vez em quando para vocês darem opinião aí, que está na Prime Video, né, para quem tem acesso, que se chama Hector e a Procura da Felicidade. É um filme muito divertido e muito reflexivo, porque é a história de um sujeito que representa, que ele está vivendo, ele é bem sucedido, mas ele está vivendo uma adaptação de si mesmo, um falso self, para desempenhar o que ele desempenha. Ele entra numa crise e ele entende que ele precisa fazer uma viagem. Lá no filme ele faz uma viagem literalmente, né? Ele vai viajar, o filme precisa ter um enredo, mas eu sempre falo que a sua viagem pode ser simbólica. E eu não vou dar spoiler para você do filme, mas a verdade é que Hector, nesse filme, se encaixa exatamente nessa fala aqui do cavaleiro, né? No fim, Hector não precisou ser um analista melhor. Ele era um psiquiatra lá nos Estados Unidos, eles fazem análise, né? Ele só deixou de precisar ser aquele analista para existir de forma mais autêntica. Muito legal, assim, essa percepção, né? E uma experiência interessante, vale a pena você considerar, tá bom? Aí tem a frase e tal, que tem mais alguma coisinha aqui, mas isso aí eu vou gravar num vídeo à parte, até para esse aqui também não ficar muito longo,
e depois eu coloco lá, né, que aí assim, a frase ela é quebrada, aquela frase do início, né, do universo lá, né, do vértice, né, embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Aí eu vou tentar fazer um adicional desse encontro e vou deixar lá. Se você curtir lá, colocar o sininho lá no YouTube, mesmo que você não veja, já me quebra o galho. E vai ser divertido para você também. Tudo bem? Eu vou parando aqui, então. Foi legal estar com vocês. Valeu, Gleice. Ela diz, libertador o dia de hoje. Bacana. É isso mesmo, a gente tem que viver dias libertadores, né? O vértice da nossa liberdade, vale a pena. Foi muito legal, foi uma jornada interessante, bem dinâmica aqui para mim. Valeu, galera, bom estar com vocês, espero que vocês aproveitem aí, e nos vemos em breve. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp lá, que eu estou sempre à disposição. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.